Sabe, quando a gente pensa em oração, muitas vezes vem à mente aquela imagem de quietude, né? Um ato de espera, quase passivo. Mas e se a gente olhasse por um outro ângulo? E se a oração fosse, na verdade, o ponto de partida para algo bem mais dinâmico que une o espiritual com a mão na massa? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Olha só que interessante. De um lado a gente tem a oração, o clamor, a espera, a preparação do coração. Do outro, a ação, o passo físico, a caminhada em direção a algo, a construção. Parecem coisas totalmente opostas, não é mesmo? Uma é sobre esperar que algo aconteça. A outra é sobre fazer acontecer. Mas a grande questão é, será que são mesmo opostos? Ou será que são, na verdade, duas partes da mesma coisa? E é aí que entra um conceito muito legal. Ora-ação. E não está escrito errado não. A ideia aqui é justamente essa junção, é a fusão perfeita entre a hora de orar e a hora de agir. É a noção de que a fé de verdade não acaba quando a pessoa se ajoelha. Pelo contrário, é ali que ela se levanta e, dá o primeiro passo. Então nosso roteiro de hoje vai ser esse. Vamos passar por esses 5 pontos para entender melhor essa ideia. A gente vai ver como essa união se manifesta em histórias incríveis, desde o planejamento para construir uma cidade até a preparação para o terreno de um milagre. E no final, vamos chegar na pergunta-chave. Afinal, que ação é essa que vem depois da oração? Para começar, vamos pegar a história de Neemias. Pensa bem, o cara vivia no maior conforto, lá no palácio do rei. Mas a cabeça e o coração dele estavam em outro lugar, em Jerusalém. A cidade do seu povo estava com os muros caídos, totalmente vulnerável, desmoralizada. E essa dor que ele sentiu não virou só lamento não. Virou uma oração que, na prática, foi o pontapé inicial para um baita projeto de reconstrução. E o mais impressionante é que a oração de Neemias não foi só um desabafo, sabe? Não foi que situação triste, foi totalmente estratégica. Ele começou adorando para alinhar a perspectiva dele com a de Deus. Depois confessou, chamando a responsabilidade para si, ele lembrou das promessas, baseando a fé em algo sólido, não só em sentimento. E aí vem o pulo do gato. O pedido dele não foi genérico, foi específico. Ele pediu os recursos exatos para a ação que ele já estava planejando. E olha como a coisa acontece na prática. Na primeira oportunidade que teve, Neemias já chegou com o projeto debaixo do braço. Ele pediu permissão para ir, pediu cartas para garantir uma passagem segura e, claro, pediu a matéria-prima, a madeira para a reconstrução. A oração foi o combustível, sem dúvida, mas o plano de ação foi o motor que fez tudo andar. E o resultado disso tudo? Simplesmente inacreditável. Em 52 dias, os muros de Jerusalém estavam de pé de novo. Um feito que parecia impossível. É a prova do poder dessa oração. A fé que se ajoelha para orar é a mesma fé que depois pega a ferramenta e vai para o batente. Ok, agora a gente muda de cenário. Vamos lá para o Monte Carmelo com o profeta Elias. Uma cena de confronto, daquelas de tirar o fôlego. Mas o ponto aqui é que, antes de qualquer fogo cair do céu, uma preparação bem pé no chão precisou ser feita primeiro. A gente conhece a cena, né? É espetacular. Fogo vindo do céu, consumindo tudo, a lenha, as pedras, o pó e até a água. Mas o que faz dessa história um exemplo perfeito de oração não é só o milagre em si, é o que Elias fez antes do milagre acontecer. Elias não ficou de braços cruzados esperando, de jeito nenhum. Ele agiu. Primeiro passo, restaurou o altar, mostrando qual era a prioridade. Segundo, usou 12 pedras, um símbolo forte de união nacional. E aí vem a parte mais ousada. Ele mandou jogar água em tudo. Não uma vez, 3 vezes. Ou seja, ele tornou a situação humanamente impossível. Para quê? Para que quando o milagre acontecesse, ninguém tivesse dúvida de onde ele veio. Ele literalmente montou o palco para o espetáculo. E aqui está a grande lição, né? A oração pode até chamar o fogo, mas é a ação que constrói o altar. É a nossa preparação, o nosso trabalho, a nossa parte. É isso que cria a estrutura para que o poder divino se manifeste de um jeito que ninguém possa negar. Agora a gente chega no exemplo talvez mais profundo e intenso de todos. Jesus no Getsemane. E aqui a ação é diferente. Não se tratava de construir algo físico, do lado de fora, mas de fortalecer a resolução por dentro, para enfrentar um sofrimento que é simplesmente inimaginável. A instrução de Jesus foi muito clara. Vigiai e orai. Percebe? Não é um ou outro, são os dois juntos. E isso é a oração em seu equilíbrio perfeito. Vigiar é a ação, é estar de olhos abertos, ligado na realidade. E orar é a conexão, é buscar força, alinhar a vontade.
um sem o outro, a equação fica incompleta. Isso é um ponto fundamental. A oração de Jesus ali não resultou numa fuga do sofrimento, de forma alguma. O resultado foi a força para se levantar e ir em frente, cumprir o propósito. A oração, nesse caso, não removeu o desafio. Ela capacitou a pessoa a enfrentá-lo. Vamos avançar para ver como essa oração também se manifesta como um passo de obediência imediata. São duas histórias bem rápidas, mas que dizem muito. A história do cego de nascença é muito direta. A instrução foi simples e específica. Vai, lava-te no tanque. A cura não aconteceu ali, na hora da oração. Aconteceu quando ele obedeceu. A sequência é, papum, ele foi, se lavou e voltou enxergando. A ação dele foi a ponte que ligou o problema à solução. Aconteceu a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Ele teve uma visão e qual foi a reação? Imediata. O texto diz que eles procuraram partir logo, na hora. Não teve reunião, não teve vamos pensar melhor, não teve procrastinação. A direção veio e, puf, virou ação. E essas duas histórias mostram bem a diferença entre dois tipos de fé, né? A fé passiva, que fica esperando, que questiona e que no fim fica só no campo do desejo. E a fé ativa, a oração, que se levanta, obedece e dá o passo concreto na direção daquilo que foi prometido. Bom, e com tudo isso, a gente vai amarrando as pontas. Se a gente junta todas essas histórias, um padrão muito claro e poderoso começa a aparecer, né? A oração nunca é o destino final. É sempre o ponto de partida para um movimento concreto. Olha só este padrão. Neemias saiu do palácio. Elias preparou o altar. Jesus se submeteu à cruz. O cego andou e se lavou. Paulo partiu na hora. Em todos os casos, sem exceção, uma ação específica, tangível, foi o canal que abriu o caminho para um resultado transformador. A ação não substitui a oração, ela completa a oração. Então, para a gente resumir, qual seria o caminho da oração? Dá para pensar em 3 etapas bem claras. Primeiro, orar com propósito, buscando uma direção clara. Segundo, se preparar com diligência, fazendo a lição de casa, a nossa parte. E terceiro, prosseguir em obediência, transformando o amém no primeiro passo de uma caminhada. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a oração não é o fim, mas o começo, e se o amém é na verdade o sinal de largada, então qual é o primeiro passo que precisa ser dado?